É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula. Essa é a nossa quarta aula. E a gente vai estar estudando hoje sobre a ecologia de populações. Então, o assunto ele será dividido. Eu, Rinaldo, estarei dando um pouco sobre a parte de dinâmica populacional, também sobre algumas características da população, e a Adelaide dará continuidade à aula sobre os fatores reguladores do tamanho populacional. Bem, em um ecossistema, os seres vivos relacionam-se com o ambiente físico e entre si, formando o que chamamos de relações ecológicas. Essas relações ecológicas ocorrem dentro da mesma população, ou seja, indivíduos da mesma espécie, ou entre indivíduos de populações diferentes, como é representado aqui na figura. A população de sapo vai ter suas relações dentro da população, e a população de gafanhotos também terá uma relação dentro da sua população. Mas essas populações elas podem interagir. Tá? Então, o conceito de população seria o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada região. Nos ecossistemas em equilíbrio, o tamanho das populações se mantém mais ou menos constante ao longo do tempo. Então, existem alguns elementos que caracterizam e que regulam a dinâmica populacional. Então, são eles a densidade, o potencial biótico e a estrutura etária. E agora eu vou falar um pouco sobre cada um. Tá? Então, com relação à densidade, o termo densidade ele corresponde ao número de indivíduos de uma população por unidade de área ou volume. Matematicamente, ele pode ser expressado por essa fórmula aí. Densidade, representada pela letra D maiúscula, é igual ao número de indivíduos da população N dividido pela unidade de área ou de volume, representado pela letra A. Então, teremos aí o D maiúsculo, né, que é a densidade, é igual a N, que é o número de indivíduos, dividido pela unidade de área ou de volume. Um outro termo importante relacionado à questão da dinâmica populacional é a taxa de crescimento de uma população, representada pela letra, tem aí TC, as letras, taxa de crescimento, né, que é igual à soma da taxa de natalidade mais a taxa de imigração, subtraído da taxa de mortalidade mais a taxa de emigração. Então, temos aqui um exemplo para mostrar bem como acontece como se calcula essa taxa de crescimento. Então, temos aqui uma população inicial de 7 pássaros, a população de pardal, tá? Onde temos uma taxa de natalidade igual a 4. Então, 4 indivíduos nascem daquela população inicial que seria 7. Então, temos um total agora de 11 indivíduos, tá? Então, temos também uma taxa de imigração de 5. Então, 5 indivíduos saem dessa população. Temos também uma taxa de mortalidade igual a 2. Então, 2 indivíduos acabam morrendo na população, porém, 3 novos indivíduos acabam adentrando, chegando nessa população de pardais. Então, aplicando aqui na fórmula, teremos uma taxa de natalidade igual a 4, como eu mencionei, uma taxa de imigração igual a 5, uma taxa de mortalidade igual a 2, mais a taxa de emigração igual a 3. Então, aplicando a fórmula, teremos uma taxa de crescimento igual a 4 indivíduos. Bom, pessoal, então vamos entender um pouquinho agora sobre o potencial biótico. E aí vamos observar essa curva de crescimento real de uma população. Vejamos, temos aqui o eixo X e o eixo Y. No eixo X, tempo. No eixo Y, o número de indivíduos. Então, de acordo com o gráfico, percebam que a curva laranja, ela vai representar o número o potencial biótico, ou seja, o número de indivíduos que vai crescendo conforme as condições vão sendo favoráveis. Se não houver nenhuma resistência no meio, essa curva ela tende a crescer exponencialmente. A curva verde, ela representa o crescimento real, que de fato acontece em uma população. Então, os indivíduos, eles vão se reproduzindo até chegar a um ponto máximo, que aí é representado por essa linha azul. E aí eu tenho, nessa linha azul,
o máximo que aquele ambiente ele pode suportar. Então, depois que essa população ela cresce e atinge esse ponto máximo, não vai haver mais condições favoráveis para que ela continue a existir, aí vai haver um declínio, ou seja, alguns indivíduos morrem e essa curva ela tende a diminuir. Quando houver novamente condições favoráveis, essa população ela vai voltar a crescer e aí isso vai implicar em quê? Em haver essa flutuação na curva. Quando há condições favoráveis, eu tenho um aumento. Quando as condições elas são desfavoráveis, eu tenho um declínio dessa população. Então, estrutura etária agora. A estrutura etária ela refere-se à proporção de indivíduos nas várias faixas etárias. E aqui temos, no caso da população humana, podemos ver diferentes configurações na pirâmide etária. Isso tem relação com alguns fatores, pode ser social, extensão territorial, a cultura do país, enfim. Então, observem que a representação gráfica dos países desenvolvidos, e aí temos aqui como exemplo a Alemanha, há uma certa igualdade ou certo equilíbrio entre essas barrinhas que vocês podem ver. Então, essas barrinhas cor de rosa representam a população, do sexo feminino, as mulheres, e as barrinhas azuis representam o sexo masculino. Percebam que há uma certa igualdade, tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino. E em relação às faixas etárias, como pode ser visto aí no meio entre essas duas cores, essas duas representações, nós temos idade de 0 a 4 anos até 100 anos ou mais. E aí há um certo equilíbrio. Vejam, o número de mulheres e homens, eles acabam sendo equivalentes. A idade também acaba sendo equivalente. O contrário acontece nas pirâmides de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Na verdade, aqui ela passa a ter uma representação mesmo de pirâmide, uma configuração de pirâmide. Temos uma base larga, o topo, de fato, é mais fino, e aí o que temos? O que implica dizer isso? Que eu tenho uma população muito jovem em relação à população velha. Fatores reguladores do tamanho populacional. Aqui nós temos dois principais fatores, que é a competição intraespecífica e competição interespecífica. Então, esses dois reguladores, eles vão dizer como é que vai se apresentar o tamanho da população. Na competição intraespecífica, nós vamos ter principalmente a disputa por território. Então, indivíduos de uma mesma espécie, eles vão estar brigando e disputando território, espaço, fêmeas, reprodução. Então, é uma competição intraespecífica. No caso da competição interespecífica, nós temos principalmente a predação, como exemplo, A predação que acaba sendo fator regulador do tamanho populacional. Porém, existem outros, mas iremos focar aqui na predação. E aqui tem uma representação gráfica que mostra uma presa e o caçador. No caso, as linces, representadas por essa linha rosa, é o caçador, e as lebres
representado pela linha verde, são a caça. E aí, percebam aqui nesse gráfico que conforme o tempo passa, há uma certa flutuação no número de presas e de caçadores, né? Quando o número de presas está alto, ou seja, quando há uma superpopulação de lebres, o número de linces acaba aumentando também, porque vai ter alimento, vão ter condições ideais e favoráveis, vai ter alimentação para aquela população. E aí, conforme essas linces vão predando essas lebres, o número de linces aumenta, o de lebres diminui, até chegar um momento em que o número de lebres já não vai ser mais suficiente para manter viva aquela população de linces. E vai haver essa inversão, né? O que podemos entender, então, desse gráfico? Que duas espécies podem ter até o mesmo hábitat, podem estar ali no mesmo hábitat, mas não podem ocupar o mesmo nicho por muito tempo. Porque quando uma está em número elevado, a outra vai estar caçando e vai estar sempre havendo essa flutuação. E aí nós estamos passando por problemas de escassez de água, é um tema muito atual, e gostaríamos de deixar essa questão para que vocês reflitam, pesquisem e tentem trazer para nós, para a nossa próxima aula, que será presencial. Então, qual o impacto da escassez de água sobre uma população? Pensem um pouco, pesquisem, bons estudos e até a nossa próxima aula.